Olá, eu vou aqui brevemente explicar o funcionamento do protocolo P03, mas para detalhar algumas coisas, né? Então aqui vocês veem que ele começa com STX, que é 2, né, em hexa. Aí você tem aqui 3 bytes, né, A, B e C, que são bytes de controle, que tem algumas coisas dentro que para dar algumas condições para balança, como casa decimal, incremento, etc. Aí nós temos aqui 6 bytes aqui de peso líquido, 6 bytes de tara. Aí nós temos o CR, né, que é o 0D, e o checksum, que é opcional. Quanto ao checksum, o ideal seria sempre utilizar, porque ele faz aqui uma conta, aqui uma somatória de todos esses bytes, né, faz um cálculo e dá o checksum aqui no final. Esse checksum ele é transmitido pela balança e quando você recebe você faz o mesmo cálculo e vê se bateu. Se bateu, você sabe que você tem todos os bytes aqui completamente certos, né, sem problema. A lib que a gente está fornecendo, que eu estou fornecendo, ela funciona tanto com ou sem checksum. É a opção sua ler com ou sem, né? Eu aconselho que utilize o checksum. E aqui também um outro detalhe é a parte do peso líquido. Se reparar bem, você vai ver aqui que tem 6 bytes só, né? 6 posições. Isso vai ser importante também para lá na frente explicar uma outra condição de peso negativo, tá ok? Bom, vamos falar um pouco de conexão, né? No caso, para utilizar essa lib, se for o caso de você estar utilizando o DB9 do lado do equipamento e um DB9 do lado do seu computador, você tem que fazer um cabo cruzado dessa maneira aqui, né? Então você vai ligar o pino 2 com o pino 3 do outro lado, pino 3 com 2 do outro lado e pino 5 com pino 5, tá? Caso seja um DB25 que você tenha do outro lado aqui no equipamento, seria o pino 7, o terra, né? Que você teria que colocar com o terra aqui do outro lado. Depende do equipamento que você estiver ligando. No meu caso, eu não tinha uma porta serial no meu computador, né? No meu notebook. Aí eu adquiri um USB, né? Um cabo serial USB, que é esse tipo que eu estou mostrando aqui. Na época eu paguei R$15, né? Então é um custo super baixo. E para você poder fazer essa ligação, né? Uma outra opção é você também comprar um conversor Ethernet, né? Em que você vai ligar o equipamento diretamente nesse conversor, tá? E você consegue transmitir isso via TCP/IP, né? Isso aqui eu não cheguei a fazer nenhum teste, mas é possível fazer sem problemas. Você vai gastar bem um pouco mais, né, do que os R$15. Você vai pagar R$260 aproximadamente, mas também é uma opção, né? Sendo que isso aqui você liga diretamente para o equipamento e depois para um cabo do outro lado você liga um cabo de rede, né? E uma opção mais barata ainda, né? Caso você tenha um computador aí que você possa disponibilizar, que, sei lá, um computador um pouco mais antigo, né? Você pode pegar esse computador, ligar ele em rede, né? Se você quiser fazer a leitura via Ethernet. Aí o que você vai fazer? Você pode pegar os softwares aí, os scripts de Python aí, né? Que eu fiz. Você vai descobrir lá a configuração da balança, ou através da própria configuração você vai descobrir a comunicação serial dela. Você programa, descobre faz a leitura, né, dela, descobre ali qual que é o baud rate, bits, etc. da balança.
Aí você faz um Service Windows Python, né? Você vai receber o peso da balança e vai transmitir isso via TCP/IP. Aí você pode ficar transmitindo isso constantemente. Se alguém do outro lado, né, que quiser fazer essa leitura, vai pegar o IP desse computador e porta, né, que você programou, e vai receber isso. Tudo isso você fazendo com os mesmos R$15, R$16 que eu falei de serial, né? Para fazer esse service Windows é super fácil em Python, né? Se você jogar aí em qualquer chat GPT, ele pedir um esqueleto disso, ele vai te fornecer, né? E aí você faz essa leitura, coloca em rede e não tem problema nenhum, você vai ficar recebendo isso constantemente, né? Tá ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre os programas, né? Eu disponibilizo junto com essa lib um programa que eu chamo de diagnóstico, como vocês podem ver aqui na tela, em que você pode pôr no prompt do Python, né? E depois você tem interligado ali o cabo da maneira como eu expliquei antes. Você chama esse Python.diagnóstico e ele vai rodar um diagnóstico da serial 1 a 8 apenas, né? Para você poder saber, fazer um teste para saber a configuração. Ele usa uns parâmetros meio básicos que geralmente as balanças já vêm. Você pode também ligar a balança, entrar na parte de configuração, tem os comandos, cada uma tem lá os seus comandos específicos para você descobrir, né, o baud rate, bits, tudo, né? Mas geralmente ela funciona ou em 9600 ou em 4800 bauds, né? É 7 bits, paridade par, um stop bit. Então, rodando esse diagnóstico aqui, eu, por exemplo, estou recebendo na minha COM3 aqui do meu computador, né? Aliás, na COM4 do meu computador, né? Então eu vou disparar aqui para depois explicar para vocês mais ou menos como funciona, né? Então agora você vê que ele saiu fazendo vários testes. Então você vê aqui, ó, que com 1 ele já viu que não é, com 2 viu que não é, com 3 viu que não é, né? Subindo aqui um pouco, onde eu comecei o teste, né? É bem rápido, né? Eu até digo aqui que é apenas para alguns parâmetros, certifique-se na sua balança, né? Então ele chegou a fazer aqui os testes na COM 1, na COM 2, né? Na COM 3. Aí quando chegou aqui na COM 4, até porque na COM 3 ele deu acesso negado aqui, né? Na COM 2 eu não tinha, então ele também deu outras mensagens. Aí quando ele achou aqui na COM 4, né? Ele até percebeu que estava recebendo alguma coisa, mas ele testa com o checksum, né? E não recebeu nada válido, ele saiu por timeout, né? Depois aqui ele testou novamente em 9600 sem checksum, né? Aí percebeu que estava recebendo alguma coisa, mas não recebeu nada válido, ele pegou e saiu. Aí quando foi testar aqui com 4, em 4800, que é como está programado, né? Aí ele recebeu o checksum, então até escreve aqui, ó, com checksum, aí ele dá essa mensagem. A balança está enviando uma porta com 4, com 4800 baud, 7 bits, paridade par, stop bit, com checksum, né? E até para mostrar para vocês aqui que faz o teste também sem checksum, eu agora desabilitei aqui o checksum. E aí a gente vai testar novamente, né? Então vamos lá. É a mesma coisa, né? As portas anteriores já percebeu que não tinha nada, né? Não tinha como
fazer isso. Aí testou lá agora em 9600, aí agora em 4800 com checksum, né? Mas como eu tirei, aí ele identificou aqui, ó, a balança está enviando a porta com 4800, 7 bits, paridade par, stop bit, sem checksum, né? Então assim você consegue identificar o que você está realizando aqui, tá ok? Bom, agora vamos falar aqui dos scripts para comunicação. Eu vou dar uma breve explicação primeiro sobre tanto a parte serial quanto o TCP. Então, primeiro a gente tem aqui a parte serial, né? Onde eu programei aqui a COM, a velocidade, né, que eu tinha obtido lá através do diagnóstico. Tem a parte aqui de separador decimal. Você pode colocar tanto ponto quanto vírgula, depende aí de como o teu sistema deve receber. Tem alguns sistemas que não aceitam ponto, outros não aceitam vírgula, então isso aqui eu já deixei configurado para você receber conforme você quiser, né? Aí depois aqui tem a parte se você diz se utiliza ou não o checksum, né? No meu caso aqui do teste eu coloquei false porque eu tirei, né, o checksum. E aí o restante aqui é rodar o sistema e ver funcionando. Na parte de TCP é bem parecido, você faz lá a importação, né, do P03Py. Aí no meu caso aqui eu estou usando o loopback, por isso que está 127.001. E eu coloquei a balança como a porta, né, para a balança como 9991, que eu estou recebendo isso. Aí você tem aqui o separador decimal, a mesma coisa, né? Você escolhe se utiliza ou não checksum, a mesma coisa, e põe para rodar, tá? Aí aqui tem todo o script onde vocês depois podem verificar como que foi feito, tá? Agora eu vou mostrar a parte, em seguida eu vou mostrar a parte prática mesmo. Bom, para a gente ver o funcionamento aqui, eu liguei o prompt do Anaconda, né? E coloquei o teste leitura serial, né? Aí quando eu dou Enter aqui, ele já entra fazendo a leitura aqui do peso, né? E se eu variar aqui o peso, a gente está vendo ali variando. E é um detalhe aqui para explicar, eu vou colocar aqui uma tara de 20 kg. Aí a gente está vendo aqui embaixo, né, que ficou com 20, né, ficou zerado o peso líquido. E se eu vario o peso aqui, aí a gente está vendo o peso ali, né, variando. Se eu tirar o peso totalmente da balança, a gente vai ver aqui a balança, o peso líquido com menos 20 kg, a tara com 20, né, e o peso bruto zerado. Aí se vocês repararem aqui no canto, o símbolo, o status aqui de negativo, ele está como S de sim, né, que está ligado. Como eu tinha dito lá no início, né, da explicação do protocolo, você no P03 você tem 6 posições ali para peso líquido, né? Só que o sinal de negativo ele não é indicado ali, né? Esse protocolo ele foi feito de uma maneira para quando ficasse negativo, ele indica num dos bits daqueles 3 primeiros caracteres do pacote ali, né? Assim como motion, se é quilo ou libra, e várias outras coisas da balança, né? Se está em sobrepeso, né? E por isso que você vê negativo, que de repente pode ser uma utilização também, né?
aí no sistema para quem for utilizar. Depois de ser feito, agora eu vou mostrar para vocês a parte de TCP. A parte de TCP, teste leitura TCP é o nome, né? Então na hora que eu entro aqui, ele tenta fazer a conexão. No caso eu ainda não liberei, né? Na porta 9991, como eu tinha programado, e agora eu vou abrir aqui a conexão. Quando eu abro aqui a conexão, como vocês podem ver, ele fez algumas tentativas antes, né? E coloca essas mensagens para dizer que não conseguiu, né? Caso você tenha um log, queira montar um log. É óbvio que na rotina normal essa conexão ela já vai estar o server, né, do lado da balança ou de qualquer sistema que você tenha feito, ele já vai estar aberto para receber conexões, né? Então logo de cara você já vai conseguir fazer a conexão, né? Vou até simular aqui novamente, ó, vou dar Ctrl C aqui e vou chamar de novo TCP. Então ele já conectou logo de cara, né? E aí eu posso variar aqui o peso, né? E ele vai variando e tal, né? Se no meio dessa leitura aqui, por um motivo qualquer, cair a conexão, porque ou alguém derrubou, ou sei lá, deu algum problema, perda de energia, alguma coisa assim, ele vai começar a dar essa mensagem dizendo que ele tentou novamente a conexão, não conseguiu, saiu por timeout, e ele vai fazendo essa tentativa, né? Aí eu vou reconectar aqui do outro lado, aí ele dá a mensagem aqui, ó, reconectado com sucesso, né? E começa a exibir o peso novamente, né? Então tá aqui o peso, e é isso, né? Então você tem duas maneiras para poder trabalhar. Caso você utilize aquele conector que transforma serial para TCP, né, aquele conversor, ele vai mandar esses dados direto, né, para a rede, né? Então você vindo com esse teste de leitura TCP, você conseguiria fazer essa leitura via TCP, né? Agora também você pode fazer daquela outra maneira que eu sugeri, né? Se você tem um computador que você tem ali uma serial já instalada, ou você queira comprar por R$15 esse conversor, né, para USB, serial USB, né? Você instala ele, aí você pode fazer esse serviço Windows, né, esse service Windows, onde tudo que você recebe na balança você passa automaticamente, tudo que você recebe automaticamente na serial você passa para TCP, né? E você vem para um server TCP e você vem através da rede, você faz a conexão nessa porta e recebe e faz essa conversão. Ou você pode até, com esse programa, né, com esse script que eu fiz, você já pode fazer a leitura no service, desenvolver seu próprio protocolo. Então toda vez que você se conectar nessa porta TCP, né, nesse service, você pode, por exemplo, mandar um P, por exemplo, e ele te retorna já o peso pronto, entendeu? Você não precisa ficar recebendo tudo, né? Existem várias maneiras que você pode fazer isso, tá ok? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato aí via e-mail que eu respondo alguma dúvida. Obrigado, até mais.